Bom, então assim, ó, antes da gente utilizar a opção de copiar, tá? É importante sempre nós avaliarmos se realmente nós precisamos manter aquela pasta ou aquele arquivo ou arquivos, tá? Em dois locais diferentes. Vejo que nós precisamos manter o nosso computador organizado, tá? Então, às vezes não é interessante, na realidade, nós criarmos uma cópia e sim nós movermos, né, de um local para o outro, que é a operação de recortar, tá? Então, notem, aqui eu tenho essa pasta ClickSense que está na minha área de trabalho e lá na minha outra pasta chamada Márcia particular, eu tenho uma outra cópia dessa pastinha, tá? Então, eu vou selecionar esta pasta aqui, tá? Que eu, na verdade, criei somente para demonstrar a operação para vocês e vou excluir. Como que nós fazemos para excluir um item, seja uma pasta ou seja um arquivo qualquer? Basta selecionar, como eu fiz aqui, dando um clique com o botão esquerdo do mouse, tá? E nesse momento eu posso acionar essa opção de excluir, posso clicar com o botão direito apontando para o item e utilizar a opção excluir, que é apresentada no menu rápido, tá? Vou dar um ESC para sair, ou ainda eu posso simplesmente clicar no delete do teclado. Ele vai excluir o item para mim, então vejo que ele sumiu aqui da nossa visualização, certo? Vou voltar aqui para minha área de trabalho. Bom, além dessas operações que eu tenho aqui de copiar, recortar e colar, no Windows 10 nós temos aqui também as operações de mover para e copiar para, tá? Que funcionam da mesma forma como se nós tivéssemos utilizado as opções anteriores. Então, por exemplo, essa pastinha teste, eu vou selecionar ela. Vejo que ele habilitou as opções agora e eu poderia então pegar essa pasta com todo o seu conteúdo e mover para um outro local. Ele me mostra aqui quais são os locais e se o local de destino não está aqui nessa lista, basta eu clicar aqui em escolher local. O que que ele vai fazer daí? Vai abrir essa janela onde eu vou poder dizer para o Explorer qual que é o local. Então vamos supor que é aqui dentro dessa outra pasta, é só selecionar ela e clicar em mover, tá? Então nesse momento ele vai sumir aqui da minha área de visualização, porque na verdade ele moveu então toda aquela pastinha para dentro dessa outra pasta informática básica. A gente vai perceber que ela está aqui, tá? Então da mesma forma funciona o copiar para, tá? Então, na verdade, essas duas opções no Windows 10 são como atalhos para efetuar as operações que nós aprendemos a fazer anteriormente, certo? Bom, eu vou excluir essa pastinha. Ela não me interessa, na verdade, e vou voltar aqui para a minha área de trabalho, tá? Um outro detalhe que eu gostaria que ficasse claro para vocês é o seguinte: quando nós temos um arquivo qualquer, tá? E efetuamos a operação de 2 cliques para abri-lo, tá? O que que acontece? Ele vai abrir obedecendo o tipo de documento a que se refere esse arquivo, tá? Então, deixa eu só dar uma organizada aqui por data de modificação. Então, vejam. Aqui eu tenho, por exemplo, um arquivo do WordPad. Então, quando eu crio um arquivo WordPad, ele coloca com essa extensão RTF, tá? Veja que se eu der 2 cliques nesse arquivo para abri-lo, ele vai abrir utilizando o aplicativo com o qual ele foi criado, que é o WordPad. Veja, está aqui, o WordPad, certo? Então, a operação de abrir um arquivo vai sempre obedecer o aplicativo que foi utilizado para criar ele. Isso para qualquer arquivo de texto, para o Excel, para o PowerPoint e assim por diante, tá? Bom, deixa eu fechar aqui. Agora, muitas vezes a gente tem a necessidade de abrir um arquivo
utilizando um outro aplicativo. Vamos supor, eu tenho aqui esta imagem que foi salva com o nome de capturar e ela é uma imagem do tipo PNG. Então, se eu der 2 cliques aqui, ele vai abrir com um aplicativo padrão que abre todos os arquivos do tipo imagem, tá? Que pode ser diferente do meu computador para o computador de vocês, tá? Então, quando eu dou 2 cliques aqui, ele vai acionar o aplicativo Fotos do Windows, tá? Mas vamos supor que eu não queira abrir com esse aplicativo. Então, a opção que eu tenho é clicar apontando para o item desejado, clico com o botão direito do mouse e aqui ele vai me mostrar a opção de abrir com, tá? Notem que aqui, ó, ele vai me mostrar uma lista de todos os aplicativos que podem abrir esse tipo de arquivo, tá? Então, eu tenho esse aqui, tenho o próprio Fotos, que é o default, tá? Tenho o Paint, tenho esse outro aplicativo de fotos, tá? Então, supondo que eu queira abrir essa imagem, porque eu quero editar ela, então, eu posso clicar aqui e utilizar o Paint, tá? Então, vejo que está aqui, ó, ele abriu no Paint aquela imagem que eu selecionei, tá? Eu vou fechar aqui novamente. Notem que aqui no meu computador, né, pelo ícone, a gente pode perceber que o Windows está utilizando esse aplicativo de fotos como padrão para abrir todos os arquivos de imagem que eu possuo. Se eu quiser alterar, como é que eu faço isso? Então, vamos supor, vou pegar um arquivo qualquer aqui de imagem, tá? Vou clicar com o botão direito do mouse e aqui em abrir com, ele vai me mostrar aquela lista que nós vimos anteriormente. E eu posso clicar nessa opção aqui, ó, de escolher outro aplicativo. Vou selecionar, ele vai abrir esta janela aqui, tá? E eu posso alterar, vamos supor que eu queira sempre abrir com o Paint. Então, eu marco o aplicativo que eu quero e marco na sequência esta opção aqui, ó, de sempre usar esse aplicativo para abrir arquivos PNG. Quando eu der OK, nós vamos perceber que todos os ícones desses arquivos de imagem que eu tenho vão ser alterados para o ícone do Paint. Olha só, tá? Então, todos os ícones foram alterados, tá? Então, vou utilizar essa opção sempre que eu quiser, né, ajustar o aplicativo padrão para abrir um determinado tipo de arquivo, certo?